Vai ser uma bomba, porque vai anular esse processo totalmente. Todas essas pessoas serão responsabilizadas. Toda essa injustiça vai ter retribuição. Eles não poderão dizer que não foram avisados. Vai vir bomba de fora. André Mendonça manda prender careca do INSS. É isso mesmo. A Polícia Federal prendeu nesta sexta Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como careca do INSS. Também o empresário Maurício Camisotti. Os dois são investigados por envolvimento no esquema bilionário de fraudes aposentados e beneficiários do INSS. Por ordem de André Mendonça do STF, os investigadores cumpriram, além de 2 mandados de prisão preventiva, outros 13 mandados de busca e apreensão em São Paulo e Distrito Federal. Sanção de Trump tira Barroso de encontro de juízes de Supremas Cortes. É isso mesmo. Alvo de sanções de Donald Trump, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, decidiu não viajar aos Estados Unidos para um encontro de juízes de Supremas Cortes da Universidade de Yale. Será a primeira vez em mais de uma década que Barroso não se fará presente no encontro destinado a grandes reflexões sobre o rumo do planeta. Ironicamente, um dos temas do evento é a erosão da democracia e ameaças às instituições. Eles não poderão dizer que não foram avisados. Essas pessoas que estão sequestrando a nossa democracia, colocando medo no coração do povo brasileiro, destruindo a nossa liberdade de expressão, fazendo essa perseguição política, usando como instrumento a nossa Suprema Corte, vão pagar caro, e eles foram avisados. Mas, mesmo assim, quiseram dar o all-in, né, no poker. Pois bem, como é que repercutiu essa execução sumária, suprema que aconteceu no Brasil ontem? Vou mostrar para vocês algumas das principais figuras dos Estados Unidos e o que eles falaram sobre o que aconteceu ontem no Brasil. Então pode ter certeza que vai vir bomba por aí. Vamos lá. Vou começar aqui com o oficial sênior da diplomacia pública dos Estados Unidos. Esse aqui disse: ontem, 4 dos 5 ministros do Supremo Tribunal Federal votaram pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão. Essa decisão representa um novo marco fatídico no complexo de censura e perseguição do juiz Moraes, violador de direitos humanos sancionado contra Bolsonaro e seus apoiadores. Levamos esse acontecimento sombrio com a maior seriedade. Agora o secretário Marco Rubio, que é do Departamento de Estado. Esse é o cara que assina a Magnitsky, tá? O que ele disse? As perseguições políticas do violador de direitos humanos, é assim que ele está sendo chamado lá agora, né? Nem pelo nome, é violador de direitos humanos sancionados Alexandre de Moraes, continuam, já que ele e outros membros do Supremo Tribunal Federal decidiram injustamente prender o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os Estados Unidos responderão adequadamente a essa caça às bruxas, né? Exatamente o que tentaram fazer com Donald Trump. Aqui é o Christopher Landau, ele é o número 2 do Marco Rubio, tá? Do Departamento de Estado. Os Estados Unidos condenam o uso da lei como arma política. Como advogado, diplomata e amigo do Brasil, dói-me ver o juiz Moraes devastando o Estado de Direito naquele país e levando as relações entre essas duas grandes nações ao seu ponto mais sombrio em 2 séculos. Enquanto o Brasil deixar o destino do nosso relacionamento nas mãos do juiz Moraes, não vejo solução para esta crise. Agora a deputada Maria Elvira Salazar, da Flórida, uma das deputadas mais atuantes em relação à luta contra ditaduras na América Latina, tá? Um dia sombrio e vergonhoso para a democracia brasileira. Essa condenação fraudulenta não é justiça, é vingança política, um julgamento encenado com o objetivo de intimar, punir e abafar a voz do povo. A democracia morre quando juízes agem como ditadores. O povo brasileiro merece tribunais justos, eleições livres e líderes escolhidos nas urnas, e não condenados em julgamentos secretos. O mundo está de olho. Devemos apoiar a democracia brasileira e combater esse vergonhoso abuso de poder. Aqui a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. A Embaixada disse: as perseguições políticas conduzidas pelo sancionado violador de direitos humanos Alexandre de Moraes continuam, uma vez que ele e outros membros... Ela copiou exatamente o que o senador Marco Rubio colocou aqui. Agora, nós vamos no final. Este é Jason Miller. Jason Miller já esteve no Brasil, foi detido no aeroporto por Alexandre de Moraes, quando ele era membro do Getter, né, um aplicativo de rede social.
é um dos principais conselheiros do Donald Trump. Daqui vai. Vou colocar a tradução. O veredito de hoje no STF contra o presidente Bolsonaro foi politicamente orquestrado pelo corrupto Alexandre de Moraes. Corrupto, porque ele falou crooked e corrupto, né? Vigarista e corrupto Alexandre de Moraes. É uma vergonha completa para os ideais da democracia e justiça judicial. Continuando aqui, ó, vamos lá. Abrir esse aqui e vamos traduzir. Não basta ele querer jogar o presidente Bolsonaro na cadeia, Moraes quer ver o presidente Bolsonaro morrer na prisão. É literalmente uma sentença de prisão perpétua. E vamos para mais. Esta foi uma caça às bruxas projetada para eliminar um oponente político usando exatamente o mesmo manual de justiça usado contra Donald Trump. Considere como o resultado foi manipulado antes mesmo do julgamento começar. 3 dos 5 juízes que consideravam o caso já haviam decidido o resultado com bastante antecedência. E ele continua. Traduzir todos, né? De Moraes, o justiço que liderou a perseguição, é inimigo declarado do presidente Bolsonaro. O Zanin, o ministro Zanin, atual current president, foi o advogado pessoal do atual presidente. Cara, aqui ele destrói tudo mesmo. O juiz Dino foi ministro da Justiça e tem um processo ativo contra o presidente. Ele tem um processo contra o presidente. Com 3 juízes em conflito aberto em cada 5, a imparcialidade é impossível. E, ao contrário dos Estados Unidos, não há Tribunal Superior de Apelação. Esse painel tem a palavra final. Não havia nenhuma outra, e piora, se você consegue imaginar que não havia nenhuma prova contra o presidente que o ligasse a qualquer um dos protestos em questão. Nenhuma prova. O presidente Bolsonaro nem estava no Brasil quando os protestos aconteceram. Ele já havia deixado o cargo e estava viajando com a família. A defesa do presidente Bolsonaro foi obstruída e motivada pela coerção da acusação, não por provas. A principal testemunha do acordo da delação premiada contra o presidente Bolsonaro chegou a admitir em vídeo que seu depoimento foi prestado sob coerção e ameaça à sua família. Então, de onde nós vamos daqui? Então, para onde vamos a partir daqui? Nosso trabalho apenas começou. O povo brasileiro jamais se calará. O mundo nunca ficará em silêncio e eu nunca ficarei em silêncio. Ele continua. Embora eu não possa falar oficialmente pela administração do Donald Trump, prometo a vocês isso. Os juízes fraudulentos que perpetraram essa guerra jurídica contra o presidente e o povo do Brasil serão lembrados e responsabilizados por suas ações antidemocráticas. Todos os dias, pelo resto de suas vidas miseráveis. Nós venceremos essa batalha. Nós salvaremos a democracia do Brasil. E nós iremos libertar Bolsonaro. Vocês têm a minha presença. Vocês têm a minha promessa. Bom, só queria passar para vocês que não ficou muito bom. Eles vão entender agora, esses ditadores do Brasil, e eu tenho certeza que eles vão prender muitos de nós ainda, tá? Eu sei que eu estou no alvo, mas eu não vou parar de falar. Eu só sei de uma coisa: toda essa injustiça vai ter retribuição. Todas essas pessoas serão responsabilizadas. O Brasil vai voltar a ser uma democracia e não vai demorar muito. Porque agora nós temos uma ajuda de fora. Aqui dentro está tudo sequestrado e quem poderia fazer alguma coisa está cagando de medo. Cagando de medo. É isso que eu não consigo suportar. Ter medo de ser preso agora é entregar os seus filhos para a prisão. É entregar os seus netos. Como que um adulto faz isso? Como que um pai, como que uma mãe faz isso? Não, eu vou me proteger agora. Deixa que os meus filhos e os meus netos vivam na prisão. Deixa eu aproveitar o restinho de liberdade. Isso é um absurdo, isso é uma covardia. Você não é digno de ser um pai ou uma mãe, Cara, não consigo entender. Se tiver que ser preso, que sejamos nós e não os nossos filhos e netos. É tão simples, isso é tão básico. Mas vamos lá, nós vamos continuar lutando, não vamos desistir. CPMI da Vaza Toga vai ser uma bomba, porque vai anular esse processo totalmente quando se mostrar que o que o Bolsonaro falou era verdade, e nós vamos lutar pela anistia também. Enquanto isso, vai vir bomba de fora. O problema da liberdade no Brasil é um problema de todos nós. Não dá mais para ficar olhando as histórias do pessoal do 8 de janeiro indo para a cadeia
gente que pichou de batom estátua, e achar que isso é problema dos outros, que o país segue uma normalidade. Até mesmo as pessoas do mercado financeiro não gostam disso, porque traz imprevisibilidade. Eles querem o quê? É mar tranquilo para poder navegar, uma estabilidade jurídica, uma previsão de como possa ser o futuro. Mas com essa Suprema Corte, não é possível fazer isso. Vou dar um exemplo. Tinha uma estrada de ferro, era ferrogrão, se não me engano. Durante o governo Temer ainda foi aprovada uma lei para que permitisse e desse a total certeza de que essa estrada poderia passar por determinado trecho no norte do país. Trecho esse que havia uma discussão se era ou não uma área protegida, né, uma área de proteção ambiental. Aprovada uma lei no Congresso. Trouxeram investimento de um grande fundo soberano internacional para o Brasil. A gente está falando de investimentos bilionários. No meio da obra, o PSOL, sim, o PSOL, aquele partido irrelevante, o partido do Adélio Bispo, entra com uma ação e o Alexandre de Moraes concede a ação travando a obra por meses. Aí eu te pergunto, como é que você vai conseguir captar dinheiro no exterior para trazer para o Brasil, como a Suprema Corte, que pode simplesmente rasgar uma lei da noite para o dia e inviabilizar um investimento bilionário de um fundo soberano desse? Você acha que esses investidores vão olhar para o Brasil e vão ter que ideia? Você acha que o nosso rating, que a nossa taxa lá, nosso ranking de bom local para receber investimentos, vai piorar ou vai melhorar com essa conduta? É claro que vai piorar. É claro que esse cara puder, ele vai investir, sabe onde? No Paraguai. Verdade seja dita, quando eu era criança, muita gente falava, né? Quando o produto era ruim, é paraguaio. Hoje em dia é o contrário. Hoje em dia o Paraguai dá uma aula no Brasil sobre empreendimento, porque tem um sistema tributário que todo mundo consegue entender. É 10% de imposto, aqui, acolá, acabou. Uma lei trabalhista simples, enxuta, um mercado aberto, e está dando um banho no Brasil. Banho no Brasil. Abraço ao presidente Mário Abdo Benítez, Marito. Então, prezados colegas do mercado financeiro, da CNI, vamos bater na porta correta. A não ser que vocês achem que vocês vão conseguir bater na porta da Casa Branca, falar com esse senhor aqui ao meu lado e convencê-lo de que ele está errado. Não vai rolar, amigo. A pressão vai ter que ser feita em Brasília mesmo. Ou a atividade de maior prodígio no Brasil passará a ser despachante migratório de brasileiros chegando nos Estados Unidos. A gente tem muita sorte, ou melhor, somos muito abençoados, né, de termos o Trump como presidente dos Estados Unidos. Nesse momento, então, mais ainda. E você acha que parou no Trump? Negativo. Está aí o secretário Marco Rubio, uma das posições mais poderosas do mundo, o cara que dita a política internacional da maior potência econômica e maior potência militar do mundo. Ex-senador que já encontrou com Bolsonaro, de direita e descendente de cubanos, tá bom? Aí tá ali, ó. A perseguição política feita pelo sancionado, violador, abusador de direitos humanos Alexandre de Moraes continua, enquanto que ele e outros da Suprema Corte do Brasil injustamente condenam à prisão o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os Estados Unidos responderá de acordo com essa caça às bruxas. E aí, tá alinhado ou não tá alinhado com o presidente Trump? Tá alinhado, né? Será que dá para dizer que vem chumbo grosso aí? Mas não parou nele, não. A gente tem aqui também o Christopher Landau. O Christopher Landau se encontrou, acho que foi até com o pessoal da CNI, e falou, façam lobby em Brasília. Não vou falar do Mike Jensen, não, que fez matéria lá do... Teve uma matéria que foi no Poder 360 falando sobre isso. Mas o lobby, ele pode até abrir as portas corretas. Mas vocês vão precisar de muito convencimento para dizer que não há uma caça às bruxas no Brasil. Ou alguém acha que o Trump vai voltar atrás e vai pedir desculpas ao Alexandre de Moraes? Não vai, né? Tá aí o Christopher Landau, em que pese falar um português fluente,
colocou em inglês. No outro tweet dele anteriormente, ele colocou em português também. Esse aí ele colocou em inglês. Ele é o braço direito do Marco Rubio, tá? Pode-se dizer que é o 02 do State Department, do MRE. O secretário-geral do MRE dos Estados Unidos. Mais ou menos isso, equivalente. Os Estados Unidos condenam o uso da lei como uma arma política. Como advogado, diplomata, inclusive ele é filho de diplomatas também, viveu no Brasil durante um tempo, né, em Santa Catarina, e amigo do Brasil, dói ver um juiz da Suprema Corte, como Alexandre de Moraes, jogando no lixo o Estado de Direito e direcionando as relações entre duas grandes nações, está falando aqui do Brasil e dos Estados Unidos, para os pontos mais escuros desses 2 séculos. Se você for ver, a independência do Brasil ocorreu em 1822, em 1824 os Estados Unidos reconheceu a independência brasileira, junto com a Argentina são um dos primeiros países a reconhecer a nossa independência. Então nós temos aí cerca de 200 anos de existência e de relações com os Estados Unidos, que conseguiu sua independência, declarou sua independência em 1776. Né? Enquanto o Brasil vive uma relação onde ele fica nas mãos do juiz Alexandre de Moraes, eu não vejo solução para essa crise. Ou seja, ele está falando que o Alexandre de Moraes tem que sair da Suprema Corte para que ventos melhores cheguem. Então, Christopher Landau, que é o 02 do State Department, seguindo a linha do Marco Rubio, que segue a linha do Trump. E não foi só. Tem ainda também o Darren Beattie. O Darren Beattie, gente, é uma das pessoas pelas quais no State Department passa a Lei Magnitsky, tá? A Lei Magnitsky passa pelas mãos do Darren Beattie, que tem como principal bandeira a liberdade de expressão. E diz lá o Darren Beattie, oficial sênior, né, da diplomacia pública lá no State Department. Ontem, 4 dos 5 juízes da Suprema Corte do Brasil votaram para sentenciar o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos de cadeia. Essa decisão marca é histórica e feita por um abusador, um sancionado abusador, violador de direitos humanos, Alexandre de Moraes, né? Que é aí um perseguidor de censura e também uma parte desse complexo para perseguir Jair Bolsonaro e seus apoiadores. Nós, aqui falando ele dos Estados Unidos, vamos considerar o desenvolvimento obscuro dessa página, né, da história brasileira de maneira muito séria. Ou seja, todos eles estão dando conta de que haverá uma resposta vinda dos Estados Unidos. E outro ponto que eu vou pegar aqui agora, deixa eu abrir aqui, o meu Instagram. Instagram não, é o X. Quero encontrar aqui uma sequência de tweets do Jason Miller. Quem que pese em não fazer parte do governo é um conselheiro muito próximo do Trump. Logo, muito importante no soft power, nos embargos auriculares. E eu vou querer botar aqui na tela o Jason Miller, porque ele fez uma sequência de tweets, uma thread simplesmente sensacional, esmiuçando para o público americano, lembrando que ele não está mais no Getter, mas foi o dono do Getter durante muito tempo, uma rede social norte-americana. Então ele é uma pessoa que vem da publicidade, do marketing, da comunicação social, da comunicação, dos meios de comunicação público, né? E eu vou compartilhar aqui o que ele disse na sua rede X. Então o que você está vendo aqui é a rede X do Jason Miller. Deixa eu aumentar a tela dele. Espero que vocês estejam vendo bem aí. Ele muito próximo do Nigel Farage, a quem muitos consideram que no futuro será uma primeiro-ministro do Reino Unido, Deus quiser, acabar com esse pesadelo aí esquerdista que bota humorista na cadeia lá também. Aí tem um RT meu aqui, eu agradecendo o apoio dele. E esse daqui, essa é a thread que eu quero mostrar. Hoje o STF, que bota entre aspas, deu o veredito, né, a decisão contra o presidente Jair Bolsonaro,
politicamente orquestrada pelo corrupto juiz Alexandre de Moraes, uma desgraça completa nos ideais de democracia e isenção judicial. Ele bota uma foto nossa aqui que ele tirou em 2021, quando ele veio para o evento que nós organizamos, o CIPEC Brasil. Ele, inclusive, patrocinou com o Guerra. Essa foi a oportunidade em que ele foi detido cerca de 3 a 4 horas no aeroporto de Brasília pela Polícia Federal do Alexandre de Moraes, a Gestapo. E segue lá o Jason Miller. Não é suficiente que ele queira, né, jogar o presidente Jair Bolsonaro na prisão. O Moraes quer ver o presidente Bolsonaro morto na cadeia. É literalmente uma pena de morte. Segue Jason Miller. Essa caça às bruxas, designada para eliminar a oposição política usando exatamente a mesma lawfare, o ativismo judicial, que foi impetrado contra o presidente Donald Trump. Ou seja, ele dá o recado aqui falando, a gente sabe a estratégia de vocês, nós sofremos na pele e a gente vai combater. Considerando, né, as fontes aqui Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.